E hoje nós vamos estudar o capítulo 7 do livro de Daniel. E no capítulo 7 nós vamos ver aí o sonho de Daniel com uma revelação bombástica aí dos últimos tempos, revelação que é ainda atual para nós. Então vamos ler dos versículos 1 a 3 e vamos ver aqui o que nós podemos tirar do texto. Versículo 1 a 3 do capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e suas visões de sua cabeça quando estava na sua cama. Descreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande, e 4 animais diferentes um dos outros subiam do mar. Então Daniel, ele estava na sua cama e ele teve um sonho. E nesse sonho, em primeira parte, ele vê 4 ventos do céu agitando o mar grande. Mar grande, mar na Bíblia, na linguagem bíblica, principalmente profética, tem aí o sentido de povos agitados, agitação dos povos, das nações. Essa é a principal aí, simbolismo do mar. E principalmente de povos que não fazem parte de Israel, né? Israel é representado por terra e aqui o mar representado por nações estrangeiras não israelitas. Então aqui fala que esse mar estava agitado. Essa agitação significa a agitação dos povos pelo poder, pelo controle mundial, né? E realmente, né, agitados pelos ventos, a ganância, a cobiça, o poder, tudo isso levou e leva o mundo a lutar, a brigar por poder. Por isso que temos guerras e mais guerras, né? Sempre cada nação buscando ser aí a mais poderosa do mundo. Então, essa representação do mar grande e dos ventos, aqui em Daniel capítulo 7, versículo 2, fala aí claramente de povos agitados, e essa agitação é uma busca pelo controle mundial, pelo poder de todo mundo. Então, o primeiro, e fala que ele vê 4 animais grandes que saíam desse mar. Quer dizer, 4 grandes impérios que saíam desses povos, cada império com o seu rei. E ele vai aqui dar a descrição de cada animal, ou seja, de cada império. Vale a pena lembrar que no capítulo 2 de Daniel nós estudamos a respeito da estátua do sonho do rei Nabucodonosor. A estátua ela era representada por 4 partes: a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze e as canelas de ferro e os pés, ferro e parte de barro, né? Eram 4 partes. E Nabucodonosor ele contempla essa grande estátua magnífica, grande, forte, feita de materiais preciosos. E cada parte dessa estátua tinha uma representação simbólica. A cabeça de ouro representava o Império Babilônio, nas mãos de Nabucodonosor. Os peitos e os braços de prata representavam aí o Império Medo-Persa, nas mãos de Ciro e Dário. O ventre e as coxas de bronze representavam o Império Grego, nas mãos de Alexandre Magno, e depois dividido em 4 partes menores que nós vamos falar. E as canelas de ferro representava o Império Romano, liderado principalmente aí por Nero e pelos Herodes aí, os seus imperadores. Esses 4 animais têm a mesma representação, mas no lugar de ser aquela estátua tão bonita e frondosa, aqui a representação vai mostrar a bestialidade e a selvageria desses impérios. Cada animal representa uma parte da estátua, e cada animal ele mostra melhor aí a personalidade de cada imperador, cada monarca aí que liderou estes impérios.
Então vamos falar do primeiro animal. O primeiro animal está no versículo 4. Vamos ler. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem e foi-lhe dado um coração de homem. Então o primeiro animal representa aí o Império Babilônio nas mãos de Nabucodonosor. E é importante lembrar, a arqueologia pode provar, que o símbolo nacional da Babilônia era um leão. Então realmente se trata dele. E fala que ele tinha asas de águia. Um império que cresceu muito rápido. As asas representam aí poder e também velocidade, né? E fala que foram-lhe arrancadas as asas. E realmente Babilônia ela foi arrancada. No capítulo 6 nós estudamos sobre Belsazar. Belsazar, um homem soberbo, que zombou dos utensílios sagrados da casa de Deus e teve o seu império arrancado, como essas asas foram arrancadas pelos medo-persas, e acabou aí o império da Babilônia, né? E fala que foi levantado da terra e posto em pé como um homem, foi-lhe dado um coração de homem. Essa simbolismo aqui, acredito que seja aí, esteja citando aí o acontecido com Nabucodonosor, no capítulo 3, onde ele é transformado aí num animal, ele se assemelha a um animal, ele passa a comer erva do campo, capim, e fica todo peludo, ele se transforma num animal, nós já estudamos isso. Então, acredito que seja uma referência a esse acontecido com Nabucodonosor, e fala que foi-lhe dado um coração de homem. Depois que ele se arrependeu, ele foi restituído no trono, e voltou aí toda a sua glória e majestade. Vamos falar do segundo animal, na terceira leitura. No versículo 5 fala do segundo animal. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. O segundo animal, ele é semelhante aí a um urso. Ele fala qual se levantou de um lado. Algumas traduções de Bíblias falam que ele estava com uma pata levantada. É um urso desajeitado, né? Representa bem aí o Império Babilônio mesmo, quer dizer, o Império Medo-Persa, que foi um império mesmo desajeitado, né? E fala que tinha na boca 3 costelas. Foi 3 nações que ele despedaçou. Essa é a representação das 3 costelas. E fala que entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Realmente, essa é uma explicação muito melhor do que o peito de prata e os braços de prata, que é a representação da estátua aqui desse império. Realmente nós vemos que foi um império muito sanguinário, assassino. Nós vemos que ele se compara a um urso que despedaça a carne tanto com as mãos, com as suas garras, quanto os seus dentes. Foi um império muito dominador, né? Medo-Persa, representado pelo urso. O terceiro animal da quarta leitura. Vamos ver o terceiro animal. No versículo 6 diz assim: depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Aqui, esse animal representa na estátua o ventre e as coxas de bronze, né? Que representa também o Império Grego, nas mãos de Alexandre Magno, né? E aqui fala assim que ele é semelhante a um leopardo. O leopardo a gente sabe que é um animal muito rápido, ele corre demais, é um dos mais rápidos aí da natureza. E fala que ele tinha 4 asas de ave nas suas costas. Imagina um leopardo que pode voar, né? Então a representação aqui é um animal muito rápido, e realmente foi isso. Alexandre Magno, ele conquistou aí o poder grego, o Império Grego conquistou o poder muito rapidamente. Então, casa corretamente. E fala que tinha este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio.
4 cabeças, porque com a morte de Alexandre o Magno, o reino ele foi dividido em 4 partes. Foi dividido em 4 generais aí desse grande império, repartiu em 4. Foi Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. Cada um ficou com uma parte e eles se desentenderam, né? E foi um fracasso total quando o reino ficou dividido. Por isso que aqui explica-se aí 4 cabeças. Vamos falar sobre o quarto animal. O quarto animal, né? Vamos ler sobre ele, né? Dos versículos 7. Versículo 7 apenas. Vamos ler aqui. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Esse animal aqui representa aí as canelas de ferro e os pés de ferro e em parte barro da estátua do sonho de Nabucodonosor. Representa também o Império Romano. Então fala aqui que a primeira coisa que nós podemos ver desse animal aqui, que ele não tem nenhuma comparação com algum animal, né? Um foi leão, o outro foi urso, o outro foi leopardo. Eles tinham aparência de animais conhecidos. Esse aqui não. Só fala que ele era terrível e espantoso e muito forte. E tinha dentes grandes de ferro, né? Os dentes de ferro lembra também das canelas de ferro, que é o que ele faz parte. E fala que ele devorava e fazia em pedaços. A única coisa que sabemos desse animal é que é um animal muito feroz, um animal muito selvagem, destruidor, né? E realmente é a representação do Império Romano. E fala que ele era diferente de todos os que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Ele era diferente dos outros animais. E realmente o Império Romano foi bem diferente, né? E fala assim que ele tinha 10 chifres. 10 chifres representam 10 reinos. E essa era a diferença do Império Romano para os outros. Os outros, eles conquistavam o poder para si só. Mas o Império Romano faz alianças, né? Fez alianças com 10 países e até hoje o Império Romano continua aí, né? Roma ainda existe, lá se encontra o Vaticano e realmente o poder ele consegue desta forma, né? Fazendo alianças com pessoas, alianças políticas principalmente, religiosas também, né? Mas não deixa de ser um animal muito feroz. Nós vimos aí o que mais se aproxima de nós, né? Nós vimos nos tempos bíblicos, aí no tempo de Jesus, que era Roma que dominava. Nós vemos aí como eles foram cruéis, matando as crianças, como eles matavam aí aqueles que eram contrários, com crucificação e tudo mais. E nós vimos aqui mais perto de nós hoje em dia a Inquisição, que matou também milhões de cristãos, né? Então era um animal bastante diferente dos outros e muito poderoso. E ele fazia em pedaços e o que sobrava ele pisava, né? Muito feroz. Vamos ver a descrição desse quarto animal. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Então, ele fala que ele estando aí a considerar, né, isso aí, ele viu esses 10 chifres, né, ele viu que sobe outro e cai 3. Isso é muito importante. E esse chifre tinha olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Então nós vemos aí que realmente é uma ligação com o anticristo. Realmente esse chifre trata-se do anticristo. E nós vemos aqui em Apocalipse, no capítulo 13, versículos 5 e 6, diz o seguinte, ó, falando aí do anticristo que vai aparecer nos últimos tempos, diz o seguinte, ó,
e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então, aqui está uma clara representação do anticristo. Por isso que eu insisto e falo sempre que o anticristo vem de Roma, né? Se o anticristo foi representado no quarto animal, que é uma representação de Roma, então acredito fielmente aí que o anticristo deva sair de Roma, e é algo muito importante para a gente refletir, né? A Bíblia aqui em Daniel fala sobre isso, né? E realmente aqui nós vamos tratar de falar do anticristo aqui, que vai aparecer nos últimos tempos. Então o que nós sabemos aqui em Daniel, depois no capítulo 13 de Apocalipse, numa outra oportunidade, a gente podemos falar aí sobre uma visão mais detalhada, mas aqui fala que sobe outro chifre, derruba três nações, 3 reis caem para que ele entre em ação, né? E havia olhos como os de homem, quer dizer, ele tinha uma visão privilegiada. Chifre não tem olho, então seria o único com uma boca, quer dizer, com uma visão, né? E fala assim também, uma boca que falava grandes coisas. E realmente nós vemos em Apocalipse 13, 5 e 6, que ele falava coisas grandiosas, grandes blasfêmias contra o nome de Deus. E aqui nós vemos que no Império Romano é que nasce o anticristo. Então vamos fazer a 7ª leitura agora. Continuando, nós vamos falar do ancião de dias e do filho do homem, continuando aqui o estudo em Daniel. Versículos 9 a 14, vamos ler. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se levantou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era como chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram os livros. Então a primeira aqui, vamos parar por aqui por enquanto. Fala que tem um ancião de dias. Esse ancião de dias aqui representa Deus o Pai, né? Então Deus ele está contemplando todos esses acontecimentos da humanidade, né? De todos os tempos. Ele está vendo tudo, né? E ele está assentado num trono. Quer dizer que o trono de Deus ele não cai. Bem diferente dos animais aí que tiveram seus tronos dados por algum pouco espaço de tempo, caiu o Império Babilônio, Medo-Persa, grego. Roma ainda persiste com muita fraqueza, mas todos foram derrubados. Mas o único que está assentado aí no trono e não cai é Deus, né? E fala, por isso que chama-se ancião de dias, como representando aí um velho, né? Um idoso, mas não por fraqueza, mas por tempo, né? Que o trono dele nunca é derrubado. E fala que o trono dele era de chamas de fogo. Trono de chamas de fogo. Representa o quê? Que é um trono glorioso, majestoso, né? Quem é que pode se assentar num trono com chamas de fogo? Vai ser queimado. Só Deus mesmo é que tem isso. E fala que o cabelo era como pura lã, né? Pureza, justiça. Ele se assenta no trono com justiça. E fala que um rio de fogo mana e saía de diante dele. É o juízo de Deus. Eu posso falar que é o juízo de Deus, porque fala que tinha rodas de fogo, quer dizer, é o fogo consumidor da ira de Deus. Então Deus se assenta no seu trono, vê aí as nações levantando grandes impérios, permite que tudo isso aconteça, mas a seu tempo ele julgará todas as coisas. Continuando no versículo 11. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Enquanto aos outros animais foi-lhe tirado o domínio. Todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Os animais, nós vemos aqui que esse grande animal espantoso, né, que Daniel ficou espantado com esse animal que representa Roma, nós vemos que ele foi morto.
né? Ele foi destruído. Então é um alívio para nós sabermos que por mais forte que seja o império, por mais dominador e selvagem, ele vai cair. Um dia ele vai cair. E os outros animais, os outros impérios, Deus permitiu que eles reinassem algum tempo. Então toda a história do mundo, dos reis, dos presidentes, de todos os imperadores que têm algum poder, tudo está nas mãos e no controle de Deus. Deus permite que eles reinem, que eles façam por algum tempo, mas é limitado aí, e no tempo certo Deus vai julgar e vai fazer aquilo que que é da sua vontade. Sempre a vontade de Deus prevalecerá. Versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. E o seu reino tal, que não será destruído. E aqui fala de o Filho do Homem. Qualquer um sabe, não é difícil de entender, que o Filho do Homem representa Jesus. E Jesus aqui, ele entra para governar. Ele entra para tomar o seu reino. Então nós vemos que, por mais poderosos que sejam aí os imperadores, os reinos e tal, mas quem vai reinar é Jesus, não tem jeito. Então aqui fala que no final do último reino, que é o Império Romano, será destruído e será estabelecido o reino de Deus. E o rei desse reino será Jesus Cristo. E isso vai acontecer. Então é um alívio para nós, né? Saber que Jesus irá reinar, aconteça o que acontecer. E vamos ver aqui as revelações do anjo, dos versículos 15 até o 22, né? Continuando aí. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais são quatro reis que se levantarão da terra. Já falamos. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Esses representam, né, os animais, os quatro grandes impérios, mas quem reinará para sempre será Cristo, e nós, os crentes nele, aqueles que entregamos nossa vida a ele, reinaremos com ele. O resto, os outros impérios passarão. Versículo 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente dos outros, muito terrível. Muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto que o dos seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele quer saber mais sobre o quarto animal, né? Que representa aí o Império Romano, as canelas de ferro. Ele queria saber mais. Então ele pergunta ao anjo que dele aí uma visão mais detalhada. E dos versículos 23 a 28, né? O anjo explica aí. Agora nós vamos ter aí uma explicação melhor sobre o quarto animal. Versículos 23 a 28. Disse assim, o anjo disse, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e pisará os pés e o fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá, vamos ver até aqui, né? Então fala que ele devorará a terra, pisará os pés, fará em pedaços. Realmente, o Império Romano já fez isso, mas ele fará também de novo nos últimos tempos. Ele está adormecido, mas ele vai acordar, né? E fala que os 10 chifres são 10 reis, 10 reinos. Acredito eu que ali da Europa, da União Europeia, 10 países fortes se levantarão para dar poder a esse homem, né?
e ele vai abater a 3 reis. Ele vai matar 3 reis, 3 grandes presidentes aí mundiais, 3 grandes potências, para conseguir o poder que ele quer. E no versículo 25, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. E aqui fala da grande tribulação, né? 3 anos e meio, ou seja, uma parte em que o anticristo governa a primeira parte da tribulação. Mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E realmente aí, o anticristo, por mais poder que tenha, ele vai ter o seu poder retirado. Em Apocalipse, no capítulo 19, nós vimos aí Jesus aí retirando o reino dele. Por mais devorador, por mais poderoso que ele seja, o reino dele vai cair. Apocalipse 19, versículo 20 diz assim, ó, e a besta foi presa e com ela o falso profeta. A besta realmente trata-se aí desse chifre com olhos, o anticristo, que diante dela fizeram sinais com que enganou e receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, né? Então realmente ele será destruído para sempre, né? Versículo 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Seu reino será um reino eterno e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. E aqui nós vemos aí o milênio de Jesus, né? A certeza de que Cristo governará e nós com eles. E no versículo 28, aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram. Inundou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. E Daniel escreve tudo o que ele viu ali, tudo que ele presenciou na sua visão dos impérios. Então Deus revela a Daniel aí o decorrer da história. Muito disso já aconteceu, mas o 4º animal ainda não se manifestou. Sabemos que 10 países darão força a ele, ao anticristo, para que ele consiga o poder, né? E sabemos também que ele será destruído. Jesus Cristo voltará, né, com o seu cavalo branco e o destruirá, e o seu reino vai cair. Então nós aprendemos hoje que essa visão dos 4 animais representam 4 grandes impérios mundiais. 3 já passaram, 1 ainda permanece hoje, bem mais tranquilo e pacífico, mas logo ele há de mostrar a sua cara, o Império Romano, né? E também aprendemos mais sobre o anticristo. O anticristo é aquele chifre com olhos que proferia grandes blasfêmias. Então nós vemos que ele vai ser um líder político, contrário a Deus, né? Se fazendo de Cristo, querendo ser o Cristo, mas na verdade é o anticristo. Quer ter a aparência de Cristo, mas não. Tem uma aparência maligna. E esse anticristo vai dominar por muito tempo, vai perseguir os santos, vai conseguir um grande poder sobre todo mundo, um grande império, mas no final ele será destruído para todo sempre. E Jesus estabelecerá seu reino. E os seus servos reinarão com ele para todo sempre. Então vale a pena aí servir a Cristo, vale a pena seguir a Jesus, vale a pena aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Porque o anticristo será derrubado. O anticristo será derrotado. E Jesus, ele firmará o grande império. Na visão da estátua nós vemos que uma grande pedra estilhaça toda aquela estátua. É o governo de Cristo. E Cristo reinará e nós reinaremos com ele para todo sempre. Então, se você quer fazer parte desse reino, é muito fácil. Basta se arrepender dos seus pecados, abandonar a vida de pecados e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E o seu lugar nesse reino está mais do que garantido. Obrigado e continue acompanhando os estudos. Semana que vem vamos falar do capítulo 8 de Daniel. Até mais.